Olá, meu nome é Joelma Ruiz, eu sou psicóloga, especialista em luto. Eu estou aqui para falar com vocês hoje de como lidar com as equipes em tempos de crise, a convite da BHV. A crise, ela afeta o principal bem de uma instituição, que é a confiança e a segurança. Normalmente ela é algo que não é esperado, calculado e traz alguns desdobramentos que pode causar alguns danos, tanto financeiros como danos emocionais. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diante de uma crise. Vai depender da história de vida dela, vai depender da cultura, da herança genética, de como ela reage diante de estresse, diante da ameaça de medo. O que é importante para a gente observar na equipe e tentar ajudar a equipe? Qual a narrativa que essa equipe está trazendo? Quais são os medos que elas estão trazendo? Quais são as inseguranças? Normalmente, a narrativa é aquilo que a gente constrói ou aquilo que a gente consegue construir naquele momento. O indivíduo vai reagir de uma forma singular. No entanto, nós, como gestores, podemos auxiliar essa equipe diante do medo, diante da angústia, diante do estresse. Muitos desdobramentos dentro dessa crise. A primeira crise a primeira instância que precisamos falar é a instância da saúde. Estamos vivendo o medo do adoecer, o medo do morrer, o medo do outro morrer, o medo da gente mesmo morrer. Talvez pela primeira vez nós estamos vivenciando a crise dentro da crise. Muito comum a gente ter medos que os pacientes da equipe morram, medo de como a família vai reagir diante da má notícia, diante de um diagnóstico complicado, de uma doença grave. No entanto, atualmente, nós temos angústias e medos da nossa própria finitude, da finitude do adoecimento das pessoas que nós amamos, dos nossos familiares, dos nossos colaboradores, medo de que adoeça a nossa instituição, a nossa empresa, e uma equipe estressada é uma outra crise dentro da crise. A ameaça que estamos vivendo, o medo que estamos vivendo pode colocar toda uma equipe em risco. A ruptura do mundo presumido. O que é o mundo presumido? Aquilo que conhecemos como verdadeiro, o que fazia parte da nossa rotina. Hoje a nossa forma de atendimento mudou, a maneira como se relacionamos com os nossos clientes, com os nossos pacientes, como chegamos no trabalho, como chegamos em casa. Muitas perdas simbólicas hoje nossa equipe está vivendo para continuar trabalhando. Eu tenho relatos de alguns pacientes que precisaram mudar de casa, estão longe de pais, estão longe de filhos para tentar proteger a família. Então a gente tem uma ruptura de uma segurança do que aquilo que era verdadeiro para a gente, daquilo que nos trazia segurança. E esse medo é o que pode nos colocar em risco, porque o medo ele pode paralisar uma equipe inteira. Por isso a importância da gente tentar administrar esse medo com a equipe. Falamos muito do impacto de isolamento, do impacto social que as pessoas estão vivendo, as que não estão trabalhando. Mas nós que estamos trabalhando também estamos vivendo em um distanciamento social. Estávamos acostumados a abraçar a equipe, a cumprimentar o nosso cliente, os nossos colegas de trabalho, e hoje a gente está mantendo um distanciamento que nos traz mais seguranças, que nos traz mais ameaça. Diante da ameaça,
nós podemos fugir, nós podemos querer fugir. A ameaça gera medo e esse medo ativa os nossos comportamentos instintivos, que visam a gente buscar aquilo que a gente tem segurança. Precisamos, o que nós temos segurança nesse momento? Precisamos ter segurança na nossa equipe, no nosso gestor, com quem eu falo quando eu estiver diante da ameaça querendo fugir. Quem é a pessoa que pode me acolher? Porque as nossas defesas podem fazer com que a gente paralise, com que a gente entre em pânico. Para a gente não entrar em pânico, precisamos administrar esse medo. Quando a gente fala de crise, não tem como falar de crise externa se a gente não olhar para a nossa crise interna. Estamos todos em crise interna, aprendendo a trabalhar de uma outra forma, aprendendo a conviver de uma outra forma. Essa busca pelo significado e a tentativa de retomar o nosso controle, a tentativa de segurança é o que pode nos ajudar. Impossível manejar uma crise externa se a gente não refletir sobre a nossa crise interna. O que está acontecendo conosco? Nomear as nossas crises, os nossos sentimentos, os nossos medos, porque quando a gente consegue manejar as nossas crises internas, a gente tem possibilidade de ter mais sucesso na crise externa. Ajudar a equipe a controlar esse medo pode trazer uma segurança, porque muito medo pode paralisar. E normalmente nós julgamos, eu estou trabalhando e o meu colega de trabalho não veio, o meu colega de trabalho está resfriado. Esse medo pode trazer sintomas. Ficamos a todo momento escutando falta de ar, ansiedade, o nosso cérebro grava e essa ansiedade pode trazer para a gente uma falta de ar, pode trazer para a gente, diminui a nossa respiração. Então, o quanto é importante para todos nós tentar controlar esse medo. Essa crise externa, se a gente não controlar a interna, a gente não vai conseguir ajudar a nossa equipe. Nossa matéria-prima neste momento é a administração do medo. É conhecer os nossos colaboradores. É saber o que ameaça eles. Quais são os fatores de riscos para eles chegarem ao local de trabalho. É um manejo humano, diminuir o alerta. Porque quando nós ficamos a todo momento com o nosso alerta ligado, não conseguimos refletir. É um constante esgotamento emocional. Então é importante sempre revisitar a expectativa da equipe. O que a equipe está esperando dos gestores? O que nós podemos oferecer para essa equipe? Para que juntos a gente consiga dar um contato humano, informações. Não conseguimos, perdemos o abraço, perdemos o contato humano. No entanto, podemos entrar em contato com a nossa equipe pelo olhar. Podemos olhar no olho do nosso colaborador e tentar administrar esse medo. A gente não consegue controlar o medo, mas a gente consegue administrar. Esse medo, ele é também uma segurança para a gente. E tudo bem sentir medo. Neste momento, o medo pode nos proteger. Informações para toda a equipe. Ela pode trazer muita segurança. A falta de informação gera insegurança. E a informação gera previsibilidade. No momento que nós não conseguimos
ter previsibilidade de nada ou de quase nada, essas informações podem ajudar. O que nós estamos pensando, quais serão os próximos passos, como ficará o horário de atendimento, como que vai ficar a escala, como que as pessoas vão trabalhar. Essas informações para a equipe toda geram uma segurança, gera para ela a possibilidade de ter uma rotina do que vai acontecer. A rotina, ela é muito importante nesse momento, porque ela traz um contorno daquilo que a gente não está conseguindo controlar. É importante a gente usar muito a nossa respiração. É importante a gente não transmitir o medo para a nossa equipe. No momento que a gente transmite o medo para a nossa equipe, esse medo, ele pode ser uma violência secundária. Se o meu líder, se o meu gestor está em pânico, quem é que vai cuidar de mim? Quem que vai me auxiliar no momento da crise? E o gestor, e o coordenador, e o líder pode estar em pânico? Claro que pode. É genuíno esse medo. Todos nós podemos estar com medo, inseguro, estressados. No entanto, não podemos passar isso para a equipe, porque a equipe pode ficar mais insegura ainda e aí a gente gera uma outra crise, que é um estresse dentro da equipe com quem poderia cuidar, com quem deveria trazer segurança nesse momento. Não iremos desligar o medo da equipe, não tem como, porque é muito subjetivo, é muito individual, até porque não é o que nós queremos. Esse medo, ele vai nos proteger. O perigo, na verdade, é ficar com esse medo, com esse alerta ligado a todo momento. E quando eu fico com esse alerta ligado a todo momento, eu não consigo descansar. Tem um desgaste emocional muito grande e aí eu não fortaleço quem está próximo, eu não fortaleço os meus colegas de trabalho e, como consequência, eu posso ter uma integridade psicológica e física. Então é fundamental a gente reconhecer e tentar manejar o nosso próprio medo. Ele é genuíno. E é algo previsto, e é uma das poucas coisas que a gente controla nesse momento. É como vamos agir diante da situação e de várias situações que estamos vivendo. Tentar manter esse distanciamento físico e emocional para garantir que essa equipe tenha um cuidado com ela mesma. Então, orientar toda a equipe, recepção, veterinários, enfermeiros, manobristas, toda a equipe precisa ser orientada desse distanciamento físico, porque quando eu estou distante fisicamente, eu estou mais protegida. Atualmente, a proximidade desorganiza as pessoas, e quando estamos desorganizados, não conseguimos oferecer aquilo que não temos, não vamos dar um bom atendimento, conseguir pensar no que vamos fazer. Então, neste momento, o distanciamento físico, ele é importante, e o emocional também. Não dá para a gente se envolver em todos os casos, em tudo que está acontecendo, porque eu preciso manter o equilíbrio da equipe. Então estamos todos envolvidos e vamos cansar, e cansar rapidamente. E não sabemos o quanto tempo toda essa crise vai demorar. Sabemos que não vai ser rápido, e por quanto tempo não temos essa resposta. Aliás, não temos muitas respostas, e é importante também entendermos e dizer para a equipe que tem coisas que nesse momento os gestores, os líderes não têm respostas,
que tem conflitos que não serão resolvidos e tentar viver o aqui e agora. O que hoje eu posso oferecer para minha equipe? Qual a previsibilidade e a informação segura que eu tenho certeza que eu posso passar para essa equipe? Assim a gente vai protegê-los e ter um medo equilibrado, que esse medo que vai dar a proteção para a gente. Conhecer e respeitar os próprios limites. Algumas pessoas têm mais dificuldades de estar diante de ameaças, diante de perigo, e aí é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter a sua balança interna. O que faz a pessoa, o médico, o profissional, a ir hoje para o trabalho? É uma balança interna dele. Para ele é mais seguro ele estar fazendo o que ele sempre fez, o que ele ama fazer, do que ele ficar em casa. Para algumas pessoas, ir trabalhar gera um pânico. Então, qual é a nossa balança interna? Qual é o significado, o ressignificado daquilo que estamos vivendo? Eu escolhi trabalhar, que é o meu significado. Ah, Joelma, isso é uma escolha? Neste momento, isso é uma escolha. Estamos fazendo escolhas. Importante trazer, integrar a equipe. Neste momento, um cuidar do outro. Temos hábitos novos, nunca lavamos tantas mãos, nunca passamos tanto álcool. E um cuidar do outro. Ah, já passou o álcool, o cliente pegou a caneta, essa caneta era sua, olha aqui o álcool. Esse cuidado durante os atendimentos traz uma sensação uma certeza de que eu não estou sozinho. Talvez a gente vá aprender a trabalhar muito mais próximo, vai aprender a trabalhar em equipe, olhar para o seu colega e ver quando ele não está bem, quando ele está exausto. Pode deixar que eu fico aqui, vai tomar uma água, vai tomar um café, descansa que eu assumo e depois você volta. Trabalhar nessa integridade da equipe vai trazer segurança para todos os envolvidos. Hoje, quando a gente fala de equipe integrada, nós estamos falando de base segura, que é o que precisamos diante da crise, segurança. Então, a equipe pode ser a base segura do que nós estamos vivendo. Temos muitas dimensões desse cuidado dentro da crise e algumas, respirar profundo. A gente está falando bastante em respiração. Todos os psicólogos, a maioria deles estão repetindo a importância do respirar, porque a ansiedade deixa a nossa respiração mais curta e essa ansiedade, ela gera o medo. Então, quanto mais profundo eu respiro, mais oxigênio entra no meu cérebro, menos ansioso, menos ansiosa eu vou ficar. Nós não tínhamos o hábito de respirar profundo e agora precisamos cuidar da gente para conseguir cuidar do nosso paciente e dos nossos clientes, familiares dos nossos pacientes. Essa tentativa de querermos respostas que hoje nós não temos, nos traz muita ansiedade. E essa ansiedade a gente pode controlá-las, tentando viver o aqui e agora. O que eu tenho para fazer hoje? Essa ansiedade, ela é real? Esse medo é real? Tentar fazer uma autoavaliação e quando não conseguir, trocar com o colega e os gestores está próximo nesse momento. O nosso corpo com medo, ele fica rígido. Nós estamos trabalhando com medo, estamos trabalhando com ansiosos. Então, muito importante ter 5 minutos, um tempinho para alongamento,
estamos usando muito o celular, a tela desculpa, a tela cansa a gente, a tela exige da gente uma atenção muito maior, então estamos ficando mais cansados do que quando tínhamos o contato mais próximo humano, do que quando tínhamos o afeto humano. Conhecer os nossos recursos internos e externos. O que eu tenho de recurso para lidar com a crise? Quais são os gestores, o que a minha equipe tem para oferecer para esses colaboradores? E nomear quem é que vai atuar diante da crise quando uma pessoa estiver em conflito, ou quando ela não conseguir chegar até o trabalho, ou quando ela adoecer. Quais são os responsáveis por essa crise? É importante a gente já ter esse comitê formado. Ah, Joel, eu não tenho equipe para isso, mas eu posso nomear uma pessoa que tem mais facilidade, que tem uma relação melhor com a equipe toda. Buscar outros cenários, buscar sair de tantas notícias que nós estamos absorvendo a todo momento. Então, determinar um horário que eu possa entender o que está acontecendo, mas não ficar só falando de crises. É importante a gente falar de outras coisas, é importante a gente falarmos de boas notícias, falarmos do que nós estamos sentindo, de como está a nossa rotina, nossa família, quais os recursos que nós estamos encontrando. É importante fugir um pouquinho. Eu fazer uma analogia, nós estamos numa guerra da sobrevivência, uma guerra de continuarmos trabalhando, e esse soldado precisa fugir um pouquinho e cuidar dos seus ferimentos, cuidar do que está te machucando e depois voltar para o seu posto. O médico também, a recepção, o veterinário, o enfermeiro, a equipe como um todo, ela precisa voltar para casa e se sentir cuidada e conseguir saber como está a família, descansar e depois voltar ao seu posto de trabalho. Nós podemos aprender muita coisa com tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que tem muitos hábitos que nós estamos adquirindo que talvez nós vamos continuar com eles. Mas o que a gente pode pensar neste momento, o que eu posso dar de sugestões para vocês nesse momento, se a gente entender que todos nós somos agentes da saúde, que todos nós podemos acolher o outro, podemos administrar o medo do outro. Atenção primária não precisa ser de um psicólogo. Atenção primária, suporte primário, eu posso receber do meu colega de trabalho, eu posso receber do meu gestor, eu posso receber do meu cliente. Essa atenção primária de que como nós estamos nos sentindo, ela vai ser muito importante. Podemos tirar tudo de alguém, menos a liberdade de reagirmos diante das circunstâncias e como vamos dar sentido a elas. Isso a gente controla. A gente controla como nós vamos nos comportar diante de tudo que nós estamos vivendo. Então, se eu puder dar uma sugestão, hoje eu acredito muito que neste momento somos agentes que precisamos administrar o medo para não entrarmos em pânico e ter uma equipe que está estressada. A equipe colaborativa, a equipe integrada,
ela vai passar por isso juntos e talvez um dia a gente vai lembrar de tudo isso e entender o que nós aprendemos, o que nós reaprendemos e quanto nós estamos mais próximos uns dos outros e precisamos cuidar uns dos outros. Bom, um grande prazer falar com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para essa vivência, para essas vivências que nós estamos passando, para essas crises que nós estamos passando, para a gente conseguir sair de tudo isso muito mais fortes. Na vulnerabilidade somos criativos, nós estamos vendo quantas pessoas estão se reinventando, dando novos significados a tudo que tudo que está acontecendo. Um grande abraço.